Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, tem alguém aí, algum líder de plantão que está se sentindo sobrecarregado, que parece que as horas do dia estão diminuindo cada vez mais? Pois é muito importante a gente olhar para esse fator. A gente tem visto muito na prática que, às vezes, mesmo tendo as pessoas para que você delegue as atividades, tendo as pessoas responsáveis pelas operações, ainda assim, os líderes, os número uns ali da ponta estão se sentindo sobrecarregados. E aí eu queria que você fizesse uma reflexão muito verdadeira com você mesmo. Para um pouco e pensa. Porque, na maioria das vezes, esse sentimento, ele acontece quando, provavelmente, esse líder, ele acredita que só ele consegue exercer muito bem o papel dele, que só ele consegue tomar uma decisão para o negócio. E é preciso parar e olhar justamente para isso e entender se realmente você é o único ou se existe aí um certo medo de perder o controle, o medo de perder o domínio, o poder, ou até mesmo o medo de solicitar alguma coisa, de delegar e incomodar o outro com essas solicitações, né? Mas é preciso refletir se você não anda pensando que ninguém faz tão bem quanto você. Tá, e se isso for verdade, Jaque, o que fazer, né? É preciso você primeiro se autoconhecer e entender quais são esses motivadores com que faz que a gente acaba travando as atividades para nós, né? Trazendo, centralizando essas decisões em nós, para a gente começar a nos conhecermos e conhecer o outro e a desenvolver o outro, acreditar no potencial das pessoas que estão ao seu lado. Só assim você conseguirá ter mais resultados, porque esse de fato é o seu papel, líder. O seu papel é conseguir extrair o potencial que as pessoas que estão do seu lado têm. Esse é o seu olhar. Acredita mais no potencial das pessoas que estão ao seu redor. A minha entrevistada de hoje será a Catiúcia Moreira, que é especialista em sistemas de informação geográfica e monitoramento e líder técnica na NWF no Brasil. E o tema da nossa entrevista será Tecnologias de Monitoramento e Rastreabilidade Pecuária. Catiúcia, um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado por aceitar meu convite. Prazer é meu, Divino. Obrigada pelo convite e estou à disposição aqui. Catiúcia, você é especialista em sistemas de informação geográfica e monitoramento e é líder técnica da NWF no Brasil. O que é a NWF? Certo. Então, a NWF é National Wildlife Federation. Ela é uma organização da sociedade civil, né, e ela atua globalmente, desde o Sudeste Asiático, onde ela atua com óleo de palma, até a costa oriental da África, que ela tem um trabalho muito bacana com cacau. E aqui na América do Sul, a NWF ela atua no Brasil, na Colômbia, no Paraguai, no Peru, com diversas cadeias produtivas, né, como cacau, soja, pecuária, ela atua com óleo de palma, e também sempre nesse viés, né, assim, de como que a gente consegue ajudar a iniciativa privada a conciliar a produção e a conservação ambiental. Então, a gente trabalha muito alinhado com a iniciativa privada e como que a gente faz para apoiar, né, na comunicação, nos bons progressos, nos avanços que a gente tem com essa cadeia de fornecimento, como que a gente comunica isso ao consumidor. E basicamente, assim, sempre foi muito importante para a NWF demonstrar ao consumidor o que ela estava fazendo de bom para ajudar os produtores aqui no Brasil, demonstrar que essa é uma produção livre de desmatamento. Então, ela
tem toda essa atuação, né, com as cadeias produtivas, e também puxando um pouco para o meu lado aqui, para a tecnologia, a NWF ela também é uma organização muito voltada para ciências de dados, para entender os dados, para trabalhar com tecnologia também, com o negócio, né, para estar alinhada com o negócio, para trazer essas soluções. Há quanto tempo a NWF atua no Brasil? Olha, ela já está no Brasil há mais de 20 anos, né? Ela trabalha, a NWF como um todo, ela já é uma organização aí que vem desde 1930, ela é bem antiga, mas no Brasil ela está aproximadamente há uns 15, 20 anos aqui. E como é que você chegou na NWF, Catiúcia? Eu cheguei porque eu sou, né, na verdade eu sou natural do interior de São Paulo, de Sorocaba, sou engenheira florestal de formação e também sou analista de sistemas, né? Trabalho muito com tecnologia, com sustentabilidade e passei muito há 10 anos já, estou trabalhando, né, com empresas do agronegócio, passei por empresas nacionais aqui no Brasil, multinacionais, empresas da área que trabalha com eucalipto, papel e celulose. E aí agora a partir de todo esse trabalho que eu tive, né, também com cooperativas, grandes cooperativas, prestando consultoria para o produtor e também trabalhando com sistemas, né, tecnológicos para essas cooperativas, eu acabei vindo para a NWF para trabalhar como líder técnica na equipe aqui, né, e apoiar em toda essa gestão da propriedade rural, esse trabalho com os produtores, com a indústria, né, com o setor privado, trazendo toda essa bagagem das ciências de dados, da tecnologia e da propriedade, do conhecimento da propriedade rural mesmo, né, da gestão dessa propriedade. Bom, nós vamos falar então a respeito de rastreabilidade. Catiúcia, quais são as vantagens de se ter um sistema de rastreabilidade na propriedade rural? Sim, bacana. Bom, o primeiro ponto, né, é importante a gente separar os conceitos de rastreabilidade. Você tem a rastreabilidade, que é o olhar do produtor para a produção mesmo, né, para a gestão. Então, as vantagens dessa rastreabilidade é conhecer a origem dos animais, quais são os animais que mais produzem, ter esses dados para trabalhar com ganho de eficiência, né, como que o produtor pode olhar também para os critérios socioambientais, para o seu elo anterior e assim por diante. E aí você tem também a rastreabilidade do ponto de vista da indústria, que é aquele olhar para o mercado mesmo, né, para entender tanto a produção, o bem-estar animal, a qualidade da carne, falando aqui da pecuária bovina, né, que é o que a gente atua, e também um olhar na origem do produto, né, que o mercado ele pede um procedimento mais detalhado de compliance na cadeia produtiva, nas questões socioambientais, né. Tanto o mercado europeu, que é mais exigente, quanto o mercado nacional, que está caminhando, né, o chinês, que está começando a vir nessa direção. Essa rastreabilidade, ela influencia de que maneira nesse ganho de eficiência? Sim, com certeza ela, como eu comentei, ela influencia nesse ganho de eficiência, né, quando ela pode ter aquele olhar para a produção, né, para a gestão da propriedade, quando você utiliza a rastreabilidade como ferramenta de gestão, para saber a origem, né, de que você adquiriu os melhores animais, de quem que você comprou, e poder trabalhar também essa melhoria da produtividade, porque e também usar isso para os critérios de compra e negociação de bezerros, né. Então, tudo isso influencia no seu ganho de eficiência. Ter essa rastreabilidade, ter a gestão da propriedade, a origem, né, dessa compra. Então, isso é muito importante. Qual o percentual de pecuaristas, Catiúcia, que já tem essa noção e essa visão que você colocou aqui para a gente da importância da rastreabilidade? A maior parte dos pecuaristas, eles já compreende toda essa importância, né? Eles já estão trabalhando isso, uma boa parte já trabalha isso de certa forma na sua propriedade.
O produtor ele conhece muito bem esses termos, né? A maior parte dele, ainda claro, tem uma parte ali que pode ser mais engajada, né? Que pode trabalhar mais isso, mas a maior parte dos produtores, ela já trabalha isso, porque a maior parte dos produtores eles já vivem ali na fazenda, ele faz a gestão daquela fazenda como se fosse a casa dele, né? Então ele tem um olhar para a fazenda como um todo, né? Então, eu diria que a maior parte já trabalha isso, mas ainda tem uma parte que pode começar a entender, a participar mais desses conceitos. E de que forma vocês têm trabalhado a consciência desse produtor para que ele possa colocar esses conceitos em prática na sua propriedade? Sim, a gente tem trabalhado muito em conjunto com a indústria, né, com a cadeia, e aí a partir desse trabalho com a indústria, a gente tem buscado o engajamento do produtor, né, daquele produtor que fornece para a indústria, a gente tem buscado fazer essas parcerias e muitas vezes fazer um trabalho de campo, fazer um trabalho de engajamento com esses produtores, de orientação. Então, a gente tem isso muito forte, já partindo da indústria, né? E aí indo para o produtor. Catiúcia, de que forma o produtor pode obter melhores ganhos com o uso da rastreabilidade? Bom, é importante, né, como eu havia falado aqui em umas outras questões, é importante a gente separar também esse conceito de rastreabilidade para o produtor, para a indústria. Falando para o produtor, o que vai fazer pagar é a gestão mesmo. A gestão ela vai pagar a eficiência da produtividade e ao mesmo tempo enviar ao mercado aquilo que ele está solicitando. E é uma forma de também começar imediatamente a responder esse mercado, não uma solução perfeita, eu diria, mas é um progresso na direção em relação à demanda que esse mercado está exigindo. Então, os próprios produtores, eles poderem se colocar nesse papel, exigir dos seus pares, alinhar tudo isso com a cadeia e o que vai se pagar isso, os ganhos disso vai ser toda essa organização e toda essa gestão, né, dessa eficiência. Para o mercado, por que a rastreabilidade de repente ficou tão importante? Por que começou-se a exigir isso? Sim, bacana. É importante falar, né, que tudo isso começou ali, esses critérios de monitoramento, eles começaram muito mais fortes, vamos dizer assim, em 2009, quando existia um termo de ajuste de conduta, né, o TAC do Ministério Público Federal com os frigoríficos na Amazônia, e aí começaram a analisar uma série de critérios, né, para os fornecedores, para a cadeia, para o consumidor. E aí, a partir daí, então, isso começou a ficar mais forte, né? Isso foi crescendo, toda essa questão de entender a origem da carne. E também, né, é importante ressaltar, assim, diversos estudos que estudam sobre esse tema, como, por exemplo, o estudo da Sicarne, da Embrapa, que eles estudaram as megas tendências para os próximos 20 anos no mercado da carne bovina, e eles falam que, né, considerando com todo esse aumento da produção, com todo esse avanço tecnológico dos sistemas de produção, toda essa organização que a cadeia tem tido, isso tem desafiado mais as organizações a desenvolverem novos processos, novos métodos, sistemas, né? Ter a sustentabilidade também atrelada ao produto, ter essa eficiência da cadeia atrelada, preservando o meio ambiente, né, reduzindo questões de desigualdades sociais, econômicas. Então, tudo isso veio desse avanço mesmo tecnológico, do aumento da produção.
E esse estudo que eu comentei, ele é muito interessante, porque ele fala da transformação digital de toda a cadeia, né, que as fazendas, elas estão se tornando empresas, por oportunidade e por necessidade também. Então, é isso, é provável, o estudo ele fala muito que é provável que até 2040 a maioria dos pecuaristas já vão conduzir suas propriedades como uma empresa, né, já vão adotar todos os processos de gestão, melhoria do meio, né, da tecnologia, para o aumento da produtividade e, ao mesmo tempo, já respeitando essas demandas de sustentabilidade e bem-estar animal. Ô, Catiúcia, eu não sei se essa é uma percepção apenas minha ou nossa, que estamos aqui no Brasil. A pecuária brasileira ela é muito demandada, ela é muito exigida. E essas exigências que se fazem em torno da rastreabilidade, elas são apenas para o Brasil ou ela acontece mundialmente? Quer dizer, todos os países produtores de carne, eles são exigidos da mesma forma? Países que não têm, vamos esquecer a Amazônia, países que não têm Amazônia, eles são exigidos da mesma forma que nós? Sim, da mesma forma, e a gente tem acompanhado muito isso, né? Como eu comentei, a gente vê muito isso tanto em outros países aqui da América do Sul, né? Que nós mesmos temos atuados e temos visto isso de perto, né? Brasil, além do Brasil, Colômbia, Paraguai, Peru, todos os países aqui, né, Argentina, e aí os países da América do Norte, enfim, da Europa, todos eles, eles precisam atender essas demandas, precisam começar a olhar para isso, né? O mercado tem pedido isso como um todo, né? Às vezes a gente, estando no Brasil, nós temos essa ciência que não está focado aqui na Amazônia, né? Que é muito importante, mas isso ele tem sido algo global mesmo. Bom, qual é o próximo passo? O próximo passo é o monitoramento, não é isso? Isso, exatamente. De que forma esse monitoramento é feito? Então, como eu comentei, né, falando lá, separando rastreabilidade, rastreabilidade e monitoramento, elas, primeiro é importante dizer que elas são essas duas pecinhas da mesma ferramenta, ali da mesma engrenagem. Fazer a rastreabilidade para o mercado é olhar a origem do meu produto, e aí o monitoramento, ele é o segundo passo, né, como você comentou, ele é a segunda parte, onde eu tenho os critérios para fazer esse monitoramento, os indicadores para eu avaliar a minha cadeia e decidir sobre fazer aquela compra, como que eu vou engajar os meus fornecedores. Então, o monitoramento atualmente ele é feito pela indústria, que visa atender essas demandas dos mercados, do mercado, de agentes regulatórios, e nós buscamos aí ajudar a indústria a cumprir esse papel e também trabalhamos para engajar os produtores nisso. Só voltando um pouquinho na questão da gestão, como é que nós estamos aqui no Brasil comparado aos outros países? Você até citou alguns países aí também, produtores de carne. A gente está em pé de igualdade com eles, isso em termos de gestão, ou ainda temos a desejar em relação a esses outros mercados? Eu acredito que nós estamos muito bem, sim, em termos de gestão. A gente tem muita coisa aqui no Brasil acontecendo já. Tem muitas empresas muito conscientes nisso. O produtor rural ele está consciente. A gente tem muita coisa avançada no Brasil em termos de sistemas, que é o que eu mais trabalho aqui, em termos de metodologias, de critérios para rastreabilidade, para monitoramento. Eu acredito que no Brasil a gente já está bem avançado e a gente tem a oportunidade de melhorar cada vez mais. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Catiúcia, os sistemas de monitoramento, eles garantem segurança e transparência nesse processo produtivo? Bom, depende de cada sistema, né? Mas de qualquer forma, esses sistemas eles são importantes para responder, como eu falei, essas demandas do mercado
E é muito importante que todos os elos dessa cadeia participem dessas discussões, né? Como eu falei da engrenagem, a cadeia, cada elo dessa cadeia, ele faz parte dessa engrenagem para movimentar tudo isso, né? Para fazer parte de todo esse processo produtivo. Então, e nós que participamos aqui muito junto à cadeia, nós temos visto que, por exemplo, o varejo, né, ele quer saber a origem da carne, o curtume, ele quer saber a origem do couro, a indústria pet, que está tendo a necessidade da rastreabilidade da origem do produto. Então, o mercado tem cobrado muito essa rastreabilidade do frigorífico, da carne, do couro e do subproduto. E para o setor privado, esse processo ele é essencial para garantir essa segurança e essa transparência, porque eles não querem e não podem ter seus produtos vinculados a uma degradação ambiental, já que a imagem da empresa e do produto eles são muito importantes e não pode ser colocado em risco, né? Então, com certeza, esses sistemas eles podem garantir, sim, toda essa segurança e transparência no processo. Quando você disse depende do sistema, o que exatamente você quis dizer com isso? Depende do sistema, porque depende da forma como esse sistema ele está sendo colocado, né? Porque não só falando de tecnologia, de como a gente vai colocar um sistema de rastreabilidade, mas também é necessário que esse sistema siga critérios, que os critérios estejam alinhados com toda a cadeia, com todos os atores, para daí então você ter algo uniformizado e fazer esse monitoramento, garantindo essa segurança e transparência no processo. Bom, essas informações obtidas, elas podem facilitar o acesso, por exemplo, a incentivos financeiros e a concessão de crédito? Sim, do ponto de vista da indústria, né, não só o acesso ao mercado, mas também o acesso financeiro, por exemplo, recurso para a tomada de empréstimo, mercado de ações. Hoje tem muitos fundos de ações que já estão, por exemplo, desrecomendando ações de empresas que estão, de alguma forma, ligadas a ações de desmatamento, e isso é algo que pode derrubar o preço dessa ação das empresas e pode derrubar o valor do mercado dessas empresas. Então, é importante fazer uma ação nesse sentido. E do ponto de vista também, né, do produtor rural, esses incentivos financeiros são importantes para análise de risco, para acesso a crédito. As instituições financeiras, elas também utilizam informações oficiais geradas por esses monitoramentos. Por exemplo, ali o Banco Central, ele já estabeleceu, né, que as instituições financeiras, elas precisam exigir uma documentação comprobatória da regularidade ambiental para fins de financiamento, né, agropecuário, concessão de crédito. E também essas instituições também estão lançando alguns critérios para gerar mais incentivo, né, para aumentar esses incentivos para as operações no Brasil que tenham características sustentáveis. Pois não. Não, é isso. Acho que toda a cadeia pode ganhar com isso, né? Essas tecnologias de rastreabilidade e monitoramento, elas podem ser aplicadas em qualquer tipo de propriedade ou apenas nas grandes propriedades? Em qualquer tipo, qualquer tamanho de propriedade, tanto pequenos quanto médios, grandes produtores podem utilizar isso. O importante, né, a rastreabilidade ela é para todos e o monitoramento ele vai depender da atividade que é desenvolvida na propriedade, do público que vai consumir essa informação. Bom, a NWF criou o Visipec. Que ferramenta é essa? O Visipec ele é uma ferramenta gratuita, complementar aos sistemas de monitoramento que já existem dos frigoríficos, né? Ele fornece uma maior visibilidade nas cadeias de fornecimento. E o Visipec ele surge da necessidade do mercado mesmo, né? Como eu comentei lá, desde aquelas discussões em 2009, os frigoríficos eles começaram a monitorar os seus fornecedores diretos. Aí depois de resolvida essa questão,
os mercados consumidores da carne brasileira começam a pedir mais informações mais completas da cadeia de fornecimento, e o Visipec ele vem para ajudar a indústria a responder essas questões. Quais são os principais pontos fortes do Visipec, Catiúcia? Bom, o primeiro é que ele foi desenvolvido como uma solução para a indústria, como eu falei, para que ela pudesse atender essa demanda do mercado. Ela foi desenvolvida em paralelo com as discussões, né, das regras de monitoramento, de todos esses alinhamentos gerados pelo mercado. E com essas regras, né, eu vejo que isso é um ponto forte, porque com essas regras ela consegue indicar ao mercado que ele precisa focar os esforços para atender as demandas. E um outro ponto forte, o fato de ela ser um formato de API, que a gente chama, que em inglês seria Application Program Interface, em português seria Interface de Programação de Aplicações. E o fato de ser uma API, ele traz uma ponte, né? Ele conecta entre sistemas e aplicações de uma forma muito fácil e também de uma forma muito segura, né? Para os dados, porque essa tecnologia ela cria um portão onde passam apenas aqueles dados específicos para atender toda a legislação brasileira de dados, inclusive a LGPD, que a gente tem hoje no Brasil. E o fato de ser essa API, né, o Visipec, ele facilita o intercâmbio de informações com diferentes linguagens aí de programação. Ele é uma ferramenta que é possível plugar essa ferramenta em um sistema de monitoramento já existente ou em um sistema de cadastro. Então, ela é uma ferramenta adicional, né, que vem adicionar para ampliar essa capacidade. Qual foi o objetivo da NWF de criar uma ferramenta, Catiúcia, tão importante como essa, de forma gratuita? Porque nós somos uma organização sem fins lucrativos, né? Uma organização da sociedade civil, então por isso o fato de ser gratuito, e o objetivo da NWF ele é ajudar a indústria nacional a atender essa demanda do mercado, né? Conciliar a produção e conservação, né? O objetivo final é esse. E o fato de nós não termos esses fins lucrativos. Catiúcia, muito obrigado. Informações muito relevantes que você trouxe. Foi um prazer enorme conversar com você. Eu que agradeço. Fico à disposição aí. Conte conosco. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.